Salve, salve pessoal! Professor Forcato de volta depois das férias, período de recesso. Por isso que o canal ficou meio parado, mas agora estou voltando ativo então com novos vídeos de revisões e retomadas de conteúdos para vocês. Então hoje, nesse vídeo de retorno, eu vou fazer alguns comentários sobre um conteúdo bem importante, que é o conteúdo de imperialismo. Ele é um tema bastante controverso, porque existe uma certa, principalmente atualmente, existe uma certa resistência à utilização desse termo, porque ele foi basicamente criado pelo Lenin, Vladimir Lenin, um dos personagens mais importantes ali do processo revolucionário russo, que acaba instaurando depois a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o Lenin ele considerava o imperialismo uma etapa de desenvolvimento do capitalismo. Assim como diversos historiadores e pesquisadores, enfim, cientistas sociais, que acabaram se ocupando de análises em relação a esse período que vai ali do século XIX e para alguns continua até hoje, de algumas formas, mas a gente tem ali até basicamente o começo da Primeira Guerra Mundial, 1914, né, que é quando, tradicionalmente, né, dentro de algumas análises historiográficas, você tem o ponto máximo de tensões dentro do imperialismo, que é justamente a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Para muitos pesquisadores, a Primeira Guerra Mundial seria fruto de disputas imperialistas, ou seja, puramente fruto de disputas econômicas. Eu acho meio complicado entrar nesse tipo de raciocínio, porque não era só disputas econômicas que acabou motivando a Primeira Guerra Mundial, mas também a gente tem uma série de impérios se desagregando, antigos impérios coloniais, como o Império Francês, o Império Britânico, enfim, e as disputas entre essas grandes potências, disputas por territórios, por mercados fornecedores de matéria-prima, também acabam gerando, o próprio Império Austro-Húngaro, não podemos esquecer, acabam gerando também um clima de tensão muito grande que acaba levando à Primeira Guerra Mundial. Então, de fato, o conteúdo de imperialismo ele é muito rico, é muito importante a gente abordá-lo, mas nós temos que tomar certos cuidados com esse assunto. Então, vamos tentar aqui dar uma pincelada geral a respeito desse tema. O que é o imperialismo? O imperialismo, então, pela análise tradicional, foi um conjunto de disputas e de práticas econômicas, culturais, sociais, principalmente culturais, de potências industrializadas europeias durante o século XIX. Então, ali a partir de 1850 a gente tem grandes países europeus, grandes potências, né, industriais, buscando cada vez mais mercados fornecedores de matéria-prima para sustentar a sua crescente produção industrial. Lembre-se que esse contexto ele tem ali também consigo a segunda revolução industrial, e essas disputas acabaram gerando tensões, acabaram gerando conflitos entre eles, e também conflitos que eram desenvolvidos principalmente nas áreas de exploração. Então nós vamos ter, por exemplo, um conflito entre alemães, holandeses e ingleses, mas não na Europa, e sim na África, na região da África do Sul, né, numa colônia chamada Transvaal. E essa briga aconteceu por conta de descobertas de diamantes na região. Então tanto os ingleses como os afrikaners, que eram os colonos holandeses e alemães, queriam o domínio da exploração desse recurso. E isso acabou desencadeando uma guerra que ficou conhecida como Guerra dos Boeres. Os boeres eram os afrikaners, esses colonos alemães e holandeses. Então, basicamente o que acontece dentro do contexto imperialista é que que a África, a Ásia e uma parte da América acabam virando playground de grandes potências econômicas. Então nós vamos ter ali a abertura econômica do Japão com a dinastia Meiji, né, com a família Meiji, a família imperial japonesa, fazendo uma série de acordos comerciais, principalmente com os Estados Unidos. Isso vai acabar gerando duas grandes potências no Oceano Pacífico. Então nós vamos ter o Japão de um lado e os Estados Unidos do outro. E isso acaba depois, né, chegando ao ponto de exaustão lá com a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter também a Inglaterra e a França colonizando basicamente o continente africano inteiro e também boa parte da Ásia. E aqui na América a gente vai ter os Estados Unidos se destacando como grande potência, né? Algo que vinha já desde do período de independência dos Estados Unidos, finzinho do século XVIII e comecinho do século XIX, com a ideia de que a América é feita para os americanos. Ou seja, blindar o continente americano da influência política e econômica dos países europeus. Por isso que os Estados Unidos, mais que depressa,
conversa, assim, não que era um plano maquiavélico deles ou coisa do gênero, mas eles tinham interesse nisso, evidentemente, em incentivar a independência dos países da América em relação às suas colônias europeias. Porque isso garantia para eles, de certa forma, uma área de influência, ainda mais sendo pioneiro no continente americano, né, desses movimentos de independência, das ideias do iluminismo e assim por diante. Mas vamos lá então, quais seriam as principais potências imperialistas ali nesse período do século XIX? Né? Nós teríamos a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Itália, o Japão em certa medida. A gente vai ter, principalmente a partir do momento da sua abertura econômica, a gente vai ter, vou colocar entre aspas, a Alemanha e também, né, a gente tem que pôr aspas na Itália, porque eles não eram unificados ainda. Eles vão se unificar ali a partir de 1870. Mas a gente tem na região do que viria a ser a Alemanha depois, a Prússia como sendo um estado altamente industrializado. A gente vai ter grandes empresas ali, principalmente voltadas para a questão bélica e para a questão da exploração de carvão e também de aço, que a Alemanha, né, depois que ela se unifica, ela consegue ultrapassar basicamente a produção inglesa, tanto em aço como em carvão, e isso amedrontava um pouco os ingleses, né, era um sinal de que agora não existia apenas mais aquela divisão no continente europeu entre ingleses e franceses dominando a economia europeia, mas a Alemanha vinha com tudo ali. E anos depois a gente vai ter a Rússia tentando entrar também nesse processo imperialista. A Rússia vai tentar atacar, principalmente atacar não só militarmente, né, mas economicamente. Essa é a grande sacada do imperialismo, o ataque econômico. A região da China, a região da Coreia, da atual Coreia, ela vai entrar em um conflito muito grande contra o Japão, né, a Guerra Russo-Japonesa ali em 1904 e 1905, e os russos acabam perdendo, porque tecnologicamente eles estavam bem atrás do Japão. A Rússia ela vai ser uma figura contraditória dentro desse processo imperialista, porque ela adota o capitalismo tardiamente. Só a partir ali da segunda metade do século XIX que a Rússia começa a entrar nesse processo. Agora, o imperialismo, como ele era um movimento de dominação de áreas muito extensas, ele necessitava de uma espécie de justificativa. Assim como o colonialismo europeu do século XVI tinha justificativa em buscar novas terras e catequizar os povos nativos dessas novas terras, né, existia uma justificativa religiosa, o imperialismo ele também vai ter uma espécie de legitimação. Essa espécie de legitimação vai ser principalmente cultural. E é aí que surge a ideia de missão civilizadora, que é o grande centro do imperialismo. Então, as potências imperialistas acreditavam que estavam fazendo um bem para as nações entre aspas, né? Para as regiões da África, para as regiões da Ásia, de que estavam levando a civilização, a liberdade, a cultura, o avanço, enfim, o progresso para esses países. Eles consideravam então, basicamente, os africanos e os asiáticos atrasados. A própria noção de africano é uma coisa bastante complexa, né? Você acaba homogeneizando uma diversidade cultural gigantesca. A África tem mais de 50 países, então você simplesmente vai lá generalizar os africanos. Então, o próprio imperialismo ele já se manifesta aí. Mas, enfim, talvez o grande momento dessa justificativa cultural seja a presença ali de algumas figurinhas emblemáticas, né? A historinha do Tarzan. I would have soon perished too had I not been found by a kindly she-ape named Kala, who adopted me as her own. Ou até a própria historinha do Tintin lá, né? O garotinho belga que acaba indo para o Congo. Foi uma região dominada, né, pela Bélgica por muito tempo e acaba ensinando a organização para os congoleses, né? Ou seja, olha, é assim que vocês devem fazer, a população nativa sempre retratada da mesma forma, né? Aquela pessoa negra caricata, né? Pele extremamente escura, lábios muito grossos, enfim, o ossinho na cabeça. Enfim, essa é uma imagem típica do imperialismo, ou a própria figurinha do Tarzan, que é uma criança europeia abandonada no continente africano, criada por uma gorila, a Cheetah, e aí depois ela vai lá, a criancinha vai lá, se torna um adulto e acaba dominando o continente africano, se torna o rei da selva. Isso quer dizer uma coisa bem clara para nós, que mesmo sendo uma criança, ou melhor dizendo, ainda mais sendo uma criança, esse europeu se desenvolve e se torna o senhor de um local que ele nunca viu na vida e que ele nunca conheceu. O que isso quer dizer? Que naturalmente ele é superior. Então a justificativa do imperialismo ela se encontra basicamente nesse contexto, nesse aspecto. Então isso é bem importante a gente ter em mente quando a gente fala sobre esse tema. Eu falei agora há pouco sobre alguns conflitos, sobre um conflito, melhor dizendo, imperialista, que foi a Guerra dos Boeres, né, envolvendo os africanos contra os colonos ingleses, né, a
grande metrópole, digamos assim, inglesa, mas a gente tem outros atritos importantes. A gente vai ter a revolta dos Taiping na China, a gente vai ter a guerra dos Boxers, a gente vai ter a guerra do ópio também na China, a gente vai ter a colonização inglesa na Índia. Então, todos esses conflitos visavam o quê para os europeus? Visavam garantir acesso a um mercado fornecedor de matéria-prima para sustentar a sua crescente produção industrial. E também acomodar, de certa forma, tensões, principalmente manifestas no aspecto dos antigos impérios coloniais, manifestadas no aspecto territorial. Então, a partilha da África é basicamente isso, vamos então assentar aqui como é que a coisa vai ficar, vamos dividir a África lá na Conferência de Berlim. Então, cada um fica com um pedaço. E nessa divisão, pouco importava se você colocava etnias e tribos rivais vivendo umas com as outras. De certa forma, era até melhor, nessa lógica imperialista, que os caras se matassem lá mesmo, e aí você conseguia dominar essa região de um jeito mais fácil. Essa população se revoltou, é evidente que sim, eles resistiram, evidente que sim, mas isso não servia para esboçar ainda um movimento de emancipação. Isso vai acontecer só depois do finzinho da Segunda Guerra Mundial. Aqui na América nós também temos interferências bem interessantes por parte dos Estados Unidos, muito importantes. A gente vai ter principalmente em Cuba, que vai ter um processo de independência tardio, né, em relação aos outros países vizinhos nossos aqui, né, do continente americano. A gente vai ter uma interferência dos americanos grande também na região do Panamá, interessados na construção do Canal do Panamá e financiar essa construção, porque isso garantia acesso comercial para eles tanto para o Oceano Pacífico como para o Oceano Atlântico. Em Cuba nós temos ali a famosa emenda Platt, que garantia para os estadunidenses, né, falar americanos já é um imperialismo de certa forma, garantia para os estadunidenses direito de intervenção na ilha de Cuba e também a concessão da Baía de Guantánamo, né, a famosa, hoje em dia, prisão, né, tem uma prisão lá nessa baía, a Baía de Guantánamo, que é um território norte-americano, basicamente. Criminosos super perigosos estão, inclusive, né, detidos lá. Muitas vezes já vazaram imagens das torturas que são cometidas lá na prisão de Guantánamo e maiores atrocidades que são praticadas lá. Então, enfim, esse vídeo é só para você relembrar algumas coisas básicas sobre o imperialismo, né? Só mencionei os conflitos, não vou entrar em detalhes deles aqui. E o meu objetivo era trazer principalmente o objetivo dessa política imperialista, né? E essa justificativa que o acompanhava. Espero que isso tenha te ajudado. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço para vocês e até mais.